Eu queria continuar um pouquinho falando hoje sobre a entrada no descanso de Deus. A Bíblia diz que Deus tem para nós um descanso. E quero falar sobre isso no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, na verdade, é a interpretação que o autor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, não se sabe bem se foi ou não, há dúvidas, mas o livro de Hebreus é uma interpretação do Velho Testamento, é uma explicação do que o Velho Testamento significava, de todos os princípios que estavam lá, de como é que eram as coisas, é uma explicação. Então a primeira coisa que nós vemos aí no livro de Hebreus, é que ele introduz Jesus como centro de todas as coisas. Essa é uma das coisas chaves no livro de Hebreus. Jesus é o centro de todas as coisas. Então Jesus está aqui, você olha para lá, você tem o Velho Testamento. O Velho Testamento vem de lá para cá em Jesus. Você olha para cá, você tem o Novo Testamento que está indo para lá, para o fim, mas o Novo Testamento sai de Jesus. Jesus é o centro. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, nascido de mulher. Amém? Da plenitude dos tempos, ele é o centro. Então o capítulo 1 nos mostra Jesus como o Criador, se você lê o capítulo 1, como o Criador de todas as coisas. O capítulo 3 nos mostra que ele é juiz, redentor, que ele é Senhor, que ele é o construtor da família de Deus, aí no capítulo 2, desculpe. E nós entramos no capítulo 3 e 4, que é o que eu quero meditar com vocês. E o capítulo 3, então, ele introduz a história da entrada no descanso de Deus. No descanso de Deus. Muitas vezes a gente lê esse negócio e a gente pensa, descanso de Deus é uma utopia. Se é a palavra de Deus, não é utopia. A palavra de Deus não é utopia. Ela é verdade. Agora, o grande problema é que às vezes nós não temos uma referência clara da gente sobre a palavra de Deus. E sabe qual que é a referência clara da gente sobre a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma pessoa, não é um conceito. Sabe qual que é o problema do cristianismo hoje? Lê a Bíblia, fica tudo aqui na cabeça e começa a viver como um conceito, ok? Como uma filosofia. Mas a palavra de Deus, na verdade, é uma pessoa. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então a palavra de Deus é uma pessoa. Quando você lê a tua Bíblia, você tem que ler Jesus. Tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, é a mesmíssima coisa. Então o capítulo 3 começa a mostrar essa história do descanso. A saída do Egito, eu escrevi aqui, é a entrada num novo estilo de vida pela fé. Capítulo 3, versículo 1. E a Bíblia chama essa entrada no estilo de vida pela fé de vocação. Veja o que está escrito aí. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Diga comigo, vocação celestial. Não é a vocação tua, do teu coração, começa em você. Não, começa no céu a tua vocação verdadeira. Então vocês são participantes de uma vocação do céu para a tua vida. Ok? Então a entrada no plano de Deus é a entrada num novo estilo de vida, para viver essa vocação. Isto é, irmãos, presta atenção, 50 anos de pastor eu tenho. O que eu já ouvi gente dizendo, mas pastor, é tão difícil ser cristão. Aí eu tenho que dizer a verdade para eles, não é difícil, irmão, é impossível por você mesmo. Se você tentar ser cristão por você mesmo, impossível, nem tente. Não vai conseguir. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. É Deus que vai fazer. Você vai ser cooperador de Deus na sua vocação celestial. A vocação não começa em você, no céu é de Deus para você e você vai ser cooperador. Quer dizer, você vai operar junto. Isso é que é cooperador. Então a chamada para o descanso é essa chamada para iniciar um processo de andar na fé, na vocação que Deus tem para você. Ok? E qual que é a vocação que Deus tem para você? Qual é a primeira coisa? Primeira coisa é livrar você da escravidão, do Egito. O Egito é um símbolo do mundo na Bíblia. Ok? Então quando Deus quer tirar o povo do Egito, é como ele está querendo te tirar das garras do mundo. Ele não vai te tirar fisicamente do mundo, mas ele vai te tirar das garras espirituais do mundo sobre a tua vida.
Você vai sair do Egito. Por quê? Porque você vai entrar no reino de Deus. O povo de Deus é um povo do reino de Deus. E aí veio a 10ª praga. E antes da 10ª praga, Deus disse assim, ó, agora é o seguinte, vocês, os crentes todos, entram na casa de vocês. E se tem algum crente que é casadinho de novo, só tem ele e a esposa, entra na casa de mais alguém, né, da sua família, fecha a porta, mata um cordeiro, vocês vão comer essa carne assada no fogo, não pode ser cozida, com ervas amargas, pão sem fermento, vão pegar o sangue e passar nas ombreiras das portas, na parte de fora. Quando vier o anjo da justiça de Deus, vai olhar o sangue e não vai entrar. Aí vamos dizer que tem eu lá, né? Eu sou um dos caras lá. Pensa nisso. Eu sou meio cabeçudo, cabeça dura. Eu digo, comer o cordeiro até que vai, né? Erva amarga e tal. Mas ainda é comida, né? Mas, cara, sangue na porta? Que sangue na porta? Eu vou fechar a porta, eu vou ficar aqui e tal. Vou te dizer, se alguém não passasse o sangue na porta, o matador, o anjo exterminador ia entrar lá e o filho dele ia morrer com a promessa que tinha, porque a promessa não foi tomada posse dela. Hoje tem gente que quando pensa no descanso de Deus, pensa no céu. Não está totalmente errado, mas o céu é a última coisa. A entrada do descanso é aqui agora. E tem todo um caminho para você andar no descanso, até você entrar no descanso final. E esse é o tempo que eu e você estamos andando, no descanso. Agora, gente, é possível andar nesse tempo do descanso muito cansado. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não fosse assim, Jesus não tinha dito isso. Eu lembro que quando Deus me ensinou isso pela primeira vez, sabe quando foi que eu aprendi isso? Eu estava pensando, mas que descanso é esse? Lá no começo da minha vida cristã. E aí, eu estava lendo um folhetinho que tinha uma figura muito interessante. Tinha um camarada que com um saco bem grande nas suas costas, assim, ele ia arcado com o peso daquele saco, andando. De repente passou um camarada com a carroça e tinha ele fazendo sinal, sobe. Aí o camarada lá do saco subiu na carroça e continuou com o saco nas costas. Por que não deixou o saco na carroça? É isso que Jesus está dizendo. Quer andar comigo, mas ainda continua carregando o fardo. Tem graça um negócio desse? Subir na carroça e ficar com o fardo nas costas. Entenderam? Então, é simples igual isso. A gente precisa começar a colocar o nosso fardo. Agora, veja só como é que a gente coloca o fardo. O fardo é tudo aquilo que está além de você. Diga assim, o meu fardo é tudo o que está além de mim, além da minha possibilidade. E eu te garanto, está assim de coisas além da tua possibilidade. Além da tua possibilidade, que você não pode fazer nada. Pode fazer o que você quiser, não vai adiantar. Esse é o fardo. Então só tem um jeito. É Jesus levar esse fardo. E você não pegar o fardo. Então aí você começa a ver o povo de Deus saindo com riquezas, os rebanhos e tudo, e tal, eles vão, de repente eles dão de cara com o mar. Ai meu Deus, e agora? E aí o faraó se arrepende e falou, perdi a mão de obra gratuita. E agora quem vai fazer os tijolos? Quem vai construir as minhas pirâmides? Perdi a mão de obra gratuita. Chama o exército, pega todo o exército e atrás. E agora tem o mar na frente e o exército atrás para levar de volta para o cativeiro. Você sabia que o inimigo está atrás de você com o exército para levar você de volta para o cativeiro? E você sabia que às vezes ele tem feito isso? Às vezes ele tem feito isso. E sabe por que ele tem feito isso? Porque a gente às vezes aliás, está querendo lutar com as nossas forças e não nas possibilidades de Deus. Gente, se você resolver viver a sua vida nas tuas possibilidades, no teu entendimento, no que você pensa que é, então você tem que fazer as coisas acontecer. Mas se você resolver decidir viver nas possibilidades de Deus,
no conhecimento que Deus tem, no poder dele. E como é que se faz isso? Pela fé. Então você vai começar a viver nas possibilidades de Deus. Não é na tua força, não é na tua possibilidade. Andar no descanso de Deus é andar na possibilidade de Deus, na força de Deus, no poder dele. Moisés vai lá e toca na água e a água se abre. E aí eles passam e vem o exército atrás. E o mar se fecha e consome todo mundo. E eles vão para andar. Então o que é que nós estamos falando? A entrada no descanso é a vida no plano de Deus para você. Se você viver no plano de Deus, há duas maneiras de viver. Aceitei Jesus como Senhor. Agora sim, eu quero viver uma vida íntegra moralmente, eu não fazer isso, não fazer aquilo. Gente, é muito mais do que você não fazer isso, não fazer aquilo. Sabe aonde que chega essa história? Sabe até onde vai isso? Vai até o ponto de que você tem que dizer assim: já não sou mais eu que vivo. Estou morto. Mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu tenho aqui na carne, eu vivo pela fé. Naquele que me amou e se entregou por mim. Ok? Então está lá eles, faceiro, né, indo. Então olha só o que eu escrevi aqui. A saída do Egito é a entrada num novo estilo de vida pela fé. E esse novo estilo de vida se chama vocação celestial. Tem uma vocação para você. O grande problema é se você já descobriu ou não. Às vezes você descobriu a tua vocação aqui na terra. Eu sou bom em matemática. Legal, Deus te fez assim. Eu sou bom para escrever, então vou ser poeta. Aleluia, foi Deus que te fez assim. Vou ser músico, amém. E a tua vocação celestial? Qual é? A minha vocação celestial é o chamado que Deus teve para a minha vida. É para mim ser mestre, é para mim ser pastor, é para mim ir para missões, amar como evangelista esse povo que não conhece Jesus. Você não tem ideia quanto eu amo esse povo que não conhece Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus veio e anunciou paz aos que estão perto. Quem são os que estão perto? Você e eu. Estamos perto. E aos que estão longe. Quem são eles? Os que não conhecem Jesus. Deus anunciou paz. Então eu me deleito indo anunciar paz para eles. Segunda coisa que eu anotei aqui. Viver essa vocação é uma expressão da fé que gera, presta atenção, que gera uma vida de dependência do cuidado de Deus. Uma vida que gera dependência do cuidado de Deus. Quanto você depende do cuidado de Deus? Todo mundo já conhece essa história, mas eu acho que essa história ilustra bem aqui. Peguei um terrível câncer na bexiga, há bastante anos atrás. Não tanto, mas alguns anos atrás. E aí, câncer terrível, terrível. O médico me mostrou, pôs uma câmera e falou assim: você está vendo lá? Esse é o teu câncer. Aí pegou um negócio assim, cheio de foto de tipo de câncer, e colocou na minha mão e disse: qual é daquele que está lá, qual é desses aqui da folha? Eu falei: sem dúvida nenhuma, é esse. Aquele negócio lá parece uma couve-flor, todo rachada. Eu falei: só tem um aqui que parece igual. Ele falou: agora leia. Aí eu fui ler o tipo mais abusivo de câncer possível. Ok. Quem sabe eu vou ver Jesus, né? E com ele, finalmente eu saio dessa confusão. Aí eu vou orar. E eu estou lá pensando: ai Senhor, e agora? E tal. E aí me veio no coração: mas por que eu estou preocupado? Por que a minha alma está assim? E aí eu disse: eu vou fazer uma coisa que eu acho que é a coisa mais poderosa que eu podia fazer. Eu vou entregar na mão de Deus a minha vida. Já é dele mesmo. Mas eu quero entregar esse problema especificamente na mão dele. E que seja o que ele quiser. Se for para mim encontrar com ele, glória a Deus, aleluia, quem fica aqui que se vire. Se não for, ele dá um jeito. E aí eu cheguei no púlpito da igreja e falei: irmãos, tomei uma decisão. Se vocês quiserem orar, até alguns de vocês estavam lá, talvez, você lembra. Se alguém quiser orar comigo, ou por mim, ore. Mas eu não vou orar mais por mim.
com esse câncer? Não vou orar. Rapaz, no fim do culto, o que eu levei de repreensão. Como é que pode, pastor? O senhor está ensinando a gente a orar e agora o senhor disse que não vai orar? Eu falei, é porque eu vou fazer a coisa mais poderosa que existe. Eu vou entregar na mão de Deus. E quando está na mão de Deus, ninguém arrebata da mão dele. Ninguém consegue tirar. Eu vou descansar. Eu acordei na anestesia. E aí essa história é longa, mas só quero contar isso para vocês. Aí o médico veio todo sem jeito e disse para mim, olha, essa foi a operação mais difícil que eu já fiz. Falei, meu Deus. Antes ele tinha dito, é capaz que quando eu vou raspar esse câncer, fura a bexiga. Você vai ter que andar com uma bolsinha assim. Eu olhei para ele, ele falou, foi a operação mais difícil que eu já fiz. Eu olhei para ele e perguntei, eu estou com uma bolsinha, doutor? Ele falou, não está com uma bolsinha. Eu falei, então, qual é o problema? Ele falou, é que eu fiquei meia hora procurando o câncer e não tinha câncer. Mas você é a 4ª cirurgia do dia. Então, foi ali no Starbucks e comprei um café bem forte, tomei, lavei o rosto, voltei, mais 30 minutos, não tinha câncer. Aí ele me olha assim, todo assustado, porque isso era para mim fazer um SU nele, né? Fazer um processo de até $1 milhão, se eu quisesse. Ele me olha assim, meio assustado, e falou, mas você sabe que você tinha câncer. Eu falei, e eu entendi o que ele estava querendo dizer. Eu falei, sim, doutor, calma, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. E eu falei, o senhor quer que ele conte a história desse câncer aí? É que enquanto o senhor estava por aí andando, tentando achar esse câncer, veio um médico aqui e me operou. E esse médico é fera. Ele opera sem anestesia, sem instrumento, ele não usa nada. Ele me olhou assustado, é um judeu. Até hoje ele é meu médico. Ele é um judeu, quipazinho e tudo. Judeu mesmo, praticante. Aí ele se assustou e falou, e quem é esse? Eu falei, se o senhor quiser eu posso lhe apresentar ele. Sabe por quê? Porque ele é igualzinho ao senhor, judeu. E ele estaiou e falou, eu quero que você me apresente. Eu falei, o nome dele é Jesus. Eu comecei a falar de Jesus. Descanso. Eu podia ter sofrido igual cão. Ai, é agora. Como é que vai ser? Já pensou? Como é que eu vou para o campo missionário com um negocinho aqui do lado? Jesus, ai. Pensando em algo que nunca ia existir. Porque Deus ia me curar. Vocês estão entendendo? Descanso não quer dizer que não vai ter problema. Quer dizer que você vai ter problema, mas existe uma coisa específica, uma maneira específica de como lidar com o problema. Traga aos pés de Jesus. Deixe lá, toma o fardo dele e ande. E ande. Então, é isso aí. Essa vocação é a expressão da fé, de uma vida de dependência do cuidado. Se Deus não cuidar de você, não tem médico que cuide. Pode ser o melhor possível. Não tem. Ok? A terceira coisa que eu escrevi aqui, muito importante, presta atenção nisso. Terceira coisa que eu escrevi sobre essa nossa entrada no descanso. Nossa vocação celestial é parte de um plano maior, onde Deus manifesta o seu caráter. Sabe o que é o caráter de Deus? É a expressão de quem Deus é. Um dia eu estava falando com os irmãos aqui, eles falaram, mas pastor, o senhor fala tanto do caráter de Deus? Aí eu fiz um estudinho, 13 pontos do que é o caráter de Deus. Escrevi 13 coisas. Falei, vamos estudar aí. 13 coisas que formam o caráter de Deus. Então, é a expressão de quem Deus é, a expressão do caráter dele. E quando Deus manifesta o seu caráter, Ele manifesta o seu caráter em amor, justiça e mais outras 11 coisas. Mas agora aqui, nesse plano, você está vivendo, eu estou vivendo nesse plano da vocação eterna. É um plano no qual Deus vai manifestar o seu caráter. Ele vai manifestar duas coisas. O amor por você e Ele vai manifestar a justiça dEle. Enquanto Ele manifestava o amor de Deus por Israel, tirando Israel daquele cativeiro, Ele julgava Israel. E Ele já tinha dito isso para Abraão. Vocês vão ficar escravos 400 anos, mas não tem problema não. Não se preocupem, vai ser duro, mas no fim eu trato com esse povo. Então você faz parte desse plano maior. Tem muita gente que diz assim,
como se você fosse o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. E você faz parte de um plano muito maior. Às vezes você diz, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque, Deus, mas por que o Senhor deixou isso acontecer logo agora, Senhor, que eu estou com tantos planos de ir para as nações, por que esse câncer aí horrível? Deus, o propósito de Deus é parte de um plano maior para você. No meu caso, deixa eu terminar a história aqui e contar para você qual que era o plano. Aí eu estou lá, saindo da anestesia, né? E antes do doutor chegar, tinha uma enfermeira na minha frente, o olho não conseguia abrir por causa da anestesia. Quando meu olho abriu um pouquinho, eu li o name tag dela, o nome aqui da enfermeira era Kisha, K-I-S-H-A, Kisha. E quando eu li o nome Kisha, Deus fez um download na minha mente sobre a Kisha. O que estava acontecendo, quem ela era enfermeira padrão, tinha feito uma poção e dali 3 dias ela ia tomar para se suicidar. Estava tudo pronto, o suicídio dela, planejado, sem erro. Ela planejou de tal jeito que não ia ter muita dor. Estava tudo planejado. E a razão que ela estava fazendo isso é porque ela achava que ninguém gostava dela. Aí Deus fez esse download e eu falei, Kisha, é mentira que ninguém gosta de você. Jesus te ama tanto que Ele morreu por você. E eu comecei a falar, meio sem enxergar a Kisha. Comecei a falar para ela, né? E eu falei, e esse negócio dessa poção que você preparou aí e tal? Ela levou um susto. Isso aí tudo é besteira. Tudo é besteira, isso é coisa do diabo. Ele quer matar você, para que a glória de Deus não seja vista na tua vida. E comecei a dizer um monte de coisa. De repente meu olho já estava aberto assim, e ela estava chorando em lágrimas. Eu falei, meu Deus. Aí eu parei e perguntei para ela, Kisha, você aceita tudo isso que eu estou dizendo? Você crê nisso que eu estou dizendo? Ela falou, sim, eu creio, chorando, né, em lágrimas. Daí eu falei, que bom, Kisha, que você é cristã. Ela falou, não, eu não creio porque eu sou cristã. Eu creio porque eu sou enfermeira. E eu sei que no estado que você começou a falar comigo, você não tinha controle da sua língua. Você não podia ter falado o que você falou. Então por isso que eu creio que era Deus falando comigo. Nessa hora chegou o tal do judeu, meu doutor, e acabou com a festa. Então, parte de um plano maior. Parte de um plano maior. Qual era a parte maior no meu plano de Deus para a minha vida? A Kisha. A Kisha. Eu falei, não faz isso não, você é amada. E comecei a falar com ela. E depois nunca mais vi a Kisha, mas isso já é com Deus. Então você faz parte desse plano. Não se preocupe. Se a coisa parece que está indo mal, pastor, pior do que está não pode ficar. Às vezes não. Lembra lá do nosso amigo Jó? Às vezes chega no extremo. Mas eu tenho uma palavra para você. Não saia daqui amedrontada, não deixe o diabo te amedrontar, porque Deus nunca vai deixar você ser provado além das tuas forças. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, ninguém é provado além das suas forças. Ninguém é provado de maneira que não pode suportar. Se a provação é muito grande, Deus corta. Por aqui chega, que não passa. O Jó foi provado de acordo com o que ele podia suportar. E sabe por que você é provado? Pelo que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te levar para um nível superior, como levou Jó. O segundo estado do Jó. Leia lá no Jó, no último capítulo do livro de Jó. Se tornou 2 vezes mais rico, filhas 2 vezes mais lindas. Entenderam? Então, essa é parte do plano maior que você está vivendo. Então, endure o teu sofrimento. Esse negócio que você tem, não viva o teu sofrimento. Diga, Senhor, está doendo, mas eu ponho na tua mão. Eu não acredito que está doendo mais do que doeu no Senhor aquelas mais de 40 chicotadas. Mais do que aqueles pregos que cravaram tuas mãos, teus pés na cruz. Duvido que está doendo, Senhor. Diga isso para Ele. Ok? Então não é que você não vai ter problema, é que você vai ter problema, mas tem alguém que está com você no problema. Ok? Amém? Então é isso aí, você é parte de um plano maior. Pare de pensar que você é centro do universo. Pare de pensar que tudo existe por tua causa. Não existe nada. Deus tem uma vocação celestial para você, mas você está num plano em que tem mais coisa do que você. E você é cooperador de Deus. Deus quer que você opere
opere junto com Ele. Amém? E olha só, o que é o descanso de Deus? Já falamos tanto, né? Agora vamos falar o que é o descanso de Deus. Eu escrevi alguma coisinha aqui para a gente não perder de vista o que é o descanso. É um estado de paz, veja, um estado de paz e confiança em Deus, quando deixamos de confiar em nós mesmos e abraçamos o plano e as promessas que Ele tem para nós pela fé. É esse estado de paz que vem na tua vida contra todas as circunstâncias. Está caindo tudo do teu lado. Você vai ser capaz de apagar toda a tempestade na tua vida, que você seja capaz de dormir nela. Se você não for capaz de dormir nessa tempestade que você está passando, você não acaba com ela. Você não para ela. Porque o fato de você descansar, olha o que eu escrevi aqui, é o descanso. É o descanso, a paz, a confiança que você tem, que Deus está no controle. E quando você tem isso, você é capaz de dormir. Por que você acha que Jesus dormia? Até encharcado, né? Porque o barquinho era pequeno, onda daquele tamanho, estava tudo molhado. E dormia, molhado. Como é que alguém pode? Ué, é confiança. Estava com sono, durmo de qualquer jeito. Então não deixe essas coisas abalarem na vida de vocês. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E sabe, você vence o mundo por causa da vitória dele. Não por causa da tua vitória. A tua vitória é a vitória dele. Faça das vitórias dele a tua vitória. E você vai viver na paz, que excede todo entendimento. Ela vai guardar o teu coração. Amém? Então não é vida sem luta, é uma vida de vitória baseada no que Jesus fez por você. No que Jesus fez por você. Olha esse problema. Aconteceu isso. Estou com câncer terminal. Não tem câncer maior do que o nome Jesus. Nenhum nome de câncer que você possa dar é maior que o nome Jesus. Então, só vai se chegou a tua hora. A gente não é igual os peru aqui nos Estados Unidos, né, que morrem na véspera. Chegou Thanksgiving, pobrezinho dos peru. Morrem. A gente não. A gente tem nossos dias contados, determinados, cada um deles escrito no livro da vida, Salmo 139. Exigências para a entrada no descanso, Hebreus, capítulo 3. Primeira exigência, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Primeira exigência, fidelidade. Se você for fiel, você entra no que Deus tem. Muito bem, servo, bom e entra no gozo do teu Senhor. Fiel, fidelidade. Então, não negocie. Não negocie o inegociável. Tem muita coisa que você pode negociar. Deus não está nem aí. Mas tem coisa que é inegociável. Não negocie o inegociável. Ok? Seja fiel. Segunda coisa, guardar até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Versículo 6. Olha o que está escrito aí. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Quem é você? Casa. Casa de Deus, morada, habitação do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Você é a casa. A casa que somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação na esperança. Esperança que se vê não é esperança, diz a Bíblia. Então qual é a tua esperança? Às vezes nós temos uma esperança desse tamanho assim, ó. A tua esperança tem que ser aquilo que Deus pensou para você. E sabe, a esperança tua tem que ser tudo que Deus planejou para você até o fim. Você tem que esperar isso. E esperar com ousadia. Não antes da hora. Não tem nada que possa parar. Quantas vezes o inimigo, o mundo e as coisas naturais mesmo tentam parar a gente. Por exemplo, agora, recentemente, quando eu fui para Moçambique, dei uma torcida no pé, no tornozelo, descendo a escada lá de casa.
Aquele negócio ficou uma bola assim. Fui no médico, me deu um sapatão de uns 3 quilos para pôr, para andar, para segurar o pé. E aí, isso foi na terça, quarta-feira, reunião de oração, quinta-feira, viagem. Aí eu vim com aquele sapatão, então. Bastante gente me disse, pastor, é bom o senhor adiar talvez a sua viagem. Eu vou adiar. Se for para mim de sapatão, eu vou com essa bota aqui. Mas eu acredito que eu não vou com isso. Não vou. Aí alguém me disse para mim, e disse corretamente, não dá tempo isso sarar, isso leva tempo. Você ofendeu o nervo, leva tempo. E o médico tinha dito que era o nervo mesmo. Aí eu falei, não, eu estou indo amanhã. E tem mais, hein? Vou chegar no aeroporto, vou tirar uma foto do meu pé e vou mandar para vocês sem bota. Exultação da esperança. A esperança. Eu tenho essa esperança firme. E eu sou ousado, porque a palavra que está escrita aí é ousadia. Leia lá, ó. Penúltima linha. A ousadia e a exultação da esperança. Exulte na esperança. Seja ousado na esperança. E a esperança é que aquilo que Deus tem para você vai se cumprir do jeito de Deus. Eu tinha certeza que Deus estava me mandando para Moçambique e que Deus não ia deixar eu ir de botão, porque eu ia em umas tribos bem longe, umas 8 quilômetros mais ou menos, andando, com um saco nas costas, para levar coisa para as crianças, aqueles leites longa-vida. Eu levei uns 20 ou 30 litros, assim, um saco nas costas para a criançada, e pão e tudo mais, um grupo. E chegava só até uns 8 quilômetros da aldeia, depois tinha que andar no meio do mato. Vai lá eu andar de botão. Você acha que tem graça um negócio desse? Então, a exultação da esperança. Não vou de bota, não. Vou andar bem, sem problema. Exultação da esperança. Ok? Não endurecer o coração. Versículo 8 do capítulo 3. Veja o que diz. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Endurecimento de coração, leia a palavra que está escrito ali na penúltima frase, a primeira palavra, é provocação. Leia comigo alto, estão com medo, né? Vamos lá, eu também estou. Provocação. Endurecimento de coração é provocação. Então a Bíblia diz, não endureça o teu coração. Gente, endureça o coração, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Abra o teu coração para as coisas de Deus. Aceite elas. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Deixa isso entrar no teu coração. Não provoque o Senhor. Nada de provocação, ok? Agora, versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Irmãos, sabe quando a gente erra no coração? Quando a gente não deixa o coração dirigir a gente. Quando a gente faz a nossa mente nos dirigir. A lógica nos dirigir. O que é natural dirigir. Ok? Não pelo coração. A fé é com o coração que se crê. Romanos 10, versículo 8. Com o coração se crê. Então não endureça o coração. Não erre no coração. Ok? Deixa o teu coração acertar. Põe o teu coração em conformidade com aquilo que Deus tem para você. E aí você vai acertar. Estamos quase chegando no fim. Versículo 10 ainda. Conhecer o caminho. Fica aí, ó. E eles também não conheceram meus caminhos. Diga comigo. Eles também não conheceram os meus caminhos. Não responda. Mas é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você conhece os caminhos de Deus para você? E às vezes a gente sabe qual que é o problema nosso. Ei, vou contar para vocês, o meu. E o de vocês é igualzinho, porque a gente é igual. Ok? Meu problema é que eu quero conhecer o meu caminho até o fim. Eu quero saber lá o final. Mas não, a Bíblia diz que a gente é assim, ó. De fé em fé. De fé em fé. De fé em fé. Passo por passo. Deus não vai mostrar tudo para você. Com raras exceções. É só exceção quando Deus mostra tudo. Então se conhece o caminho do Senhor andando com Ele. Não ter
perverso coração de incredulidade. Exortar uns aos outros, versículo 12 e 13 do capítulo 3. Vamos lá? Tende cuidado, diga comigo, tende cuidado. Diga, ai, ai, ai. Tenha cuidado. Quando você vai ter cuidado, você diz, ai, ai, ai. Ui, quase que entrei nessa. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Não crê no que Deus diz. Incredulidade é não crer no que Deus está te dizendo. E às vezes ele fala de forma muito suave. Muito suave. Eu estava orando para ir para o Nepal. Muito suavemente a voz de Deus na minha mente. Muito suave. Você tem que estar com o ouvido destapado para poder ouvir Deus falar com você. Porque às vezes a voz é muito suave. Que vos afaste do Deus vivo. Que tire você do caminho. Amém? Então, é assim que você entra no descanso. Agora tem duas coisas no descanso. Tem o descanso do último dia, que é quando você vai para a glória. E aí sim é descanso total, 100%. Você vai na praia de Deus, do paraíso. Amém? Mas tem o descanso que você tem que andar nele, que começa quando você entra nos planos que o Senhor tem para você. E que você deixa Deus te dirigir. Que você tenha o teu coração para Ele. Que você presta atenção nele. Ok? Você deixa Deus andar com você e você anda com Deus. Você se torna operador com Deus. Deus quer fazer a obra. Você entende, você vai lá e se dispõe e faz. Agora, problema nosso, vivemos esperando o último dia. E vivemos uma vida de cão agora. Quando é pra gente viver uma vida vitoriosa. 1 João, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus quer destruir tudo que é obra do diabo no teu caminho, para que você viva o descanso de Deus.